Hi everyone and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas da Mediação Tecnológica do segundo ano. Estamos aqui com a minha penúltima aula. Eu acho que eu tinha falado na aula anterior que era a minha penúltima. Não. Essa é a minha penúltima aula, antes da última aula, com um assunto super simples, e também antes das revisões, porque nós temos as revisões que são aulas, né? Mas não são exatamente aulas de conteúdo, de fato, apesar de a gente falar dos conteúdos. E essa aqui, será que vai cair na prova? Eu acho que esse assunto não... Pode ser que não caia na prova, mas esse assunto, ele é um assunto super interessante que você vai usar exatamente o assunto que vai cair na prova, ou seja, ele é importante. A gente vai falar da última condicional. A gente já viu lá do primeiro ano até o segundo ano os tempos condicionais. Nós vimos o zero conditional, a first conditional, a second conditional e agora a gente vai finalizar com a third conditional, a terceira condicional. É um assunto simples, nem tanto porque você vai usar um tempo verbal já com uma estrutura gramatical avançada, mas você já viu comigo anteriormente aqui nas aulas do segundo ano. Coloca a tela aqui para mim, diretor. Deixa eu aparecer também. Aula 10.1. Vamos lá, vamos falar dele. Não é para esse lado, é para esse lado aqui. A gente está acostumado com outro estúdio. That's the third conditional. Esta é a terceira condicional. E o título é simples, né? Vai falar exatamente do que a gente vai comentar, que é a terceira condicional. Third conditional, terceira condicional e última das condicionais. Vamos ver a forma da sentença da terceira condicional e o uso da terceira condicional. Simples, fácil, é a condicional que eu mais gosto. Na minha vida, se eu fosse dizer para vocês, essa é a condicional que eu mais uso, porque aqui a gente vai falar de lamentações. Eita, como eu lamento. Lamento pra caramba, e é aqui que você vai usar essas situações. Então vamos lá. Sabe aquela sensação de... Pode deixar aqui comigo. De e se eu tivesse feito diferente? Eu pergunto isso o tempo inteiro. E se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? Mas não tem mais como voltar atrás. Não tem como voltar passado. Ninguém tem esse poder de voltar ao passado e mudar ele. O futuro você até pode mudar. O presente dá para dar uma ajeitadinha, mas o passado não. E aí, a third conditional é exatamente para isso. Ele serve para falar de situações hipotéticas. Veja bem, hipotéticas e reais no passado que não aconteceram e as consequências imaginárias que teriam tido. Então, é como criar um universo paralelo onde você faz escolhas ou fez escolhas diferentes, né? Ou seja, é o famoso sorrow, a sua questão da lamentação. Essa é a third conditional. Para a gente entender mais sobre ela, a gente vai seguindo e a gente vai ver aqui a estrutura da third conditional. Vamos lá? Structure of third conditional. Estrutura é feita do quê? Você já consegue ver aí, ó, este tempo verbal que a gente viu recentemente, que é o past perfect. Então, tu vai utilizar ele aqui. Você lembra que para fazer perguntas, afirmações, negações com a third conditional e as condicionais, na verdade, você precisa usar essa palavrinha de ordem aqui, ó. If. If. Essa conjunção que vai significar se no português. Se isso, se aquilo acontecer, terá um resultado. Logo em seguida, você vai usar a estrutura de past perfect, passado perfeito, que é formado por quem? Olha lá, had, que é esse carinha aqui, ele é fixo, vem para todo mundo, todos os pronomes pessoais, nomes próprios, todos os sujeitos que você imaginar, ele vai ser utilizado. Logo em seguida, vem o verbo no particípio passado, que são os verbos que nós estamos vendo muito aqui nessas aulas do segundo ano. Basicamente, estamos vendo bastante somente verbos no particípio passado e verbos com ing, das matérias, né, principais. Também vemos, a gente consegue ver verbos no presente, passado, futuro, simples também, como complemento. Logo em seguida, porque você tem duas frases. A frase principal, que é a frase com if, e a segunda frase, que é formado através do uso do would, que é esse verbo modal que você já conhece, você já viu comigo lá no primeiro ano. O would mais o have, ele vai ter que vir na sua frase. Logo em seguida, você vai ter mais um verbo que ele também estará no particípio passado. Então, esse would, esse have, obviamente, eles não vão vir sozinhos. Antes dele, você vai ter que ter um sujeito, porque não existe sujeito oculto em inglês. Sujeito sempre tem que vir na sua frase. Então, obviamente, você não vai começar a frase com would have, você terá um sujeito, alguma coisa para iniciar. Muito bem? Falei demais? Ah, eu só estou começando. Vamos lá ver as frases e os usos, que agora assim a gente vai poder ver as frases e
e os usos dessa terceira condicional. Então vamos lá. Primeiro uso. E para isso eu vou lá na tela com vocês. Let's go. Expressar arrependimento, lamentação ou crítica sobre eventos passados. É o famoso arrependimento, lamentação. E também tem uma criticazinha aí no meio sobre eventos passados. Os eventos sempre são passados, não é um evento presente, nem um evento futuro. Então, este é um dos usos mais comuns. A gente vai usar essa third conditional para expressar que nos arrependemos de algo que aconteceu ou não aconteceu no passado. Ou para criticar as ações de outra pessoa. A pessoa que gosta de criticar aí, tu vai usar a third conditional. Presta atenção para você poder colocar isso em prática no inglês. Então temos aí, ó, essa frase. Já sabe, né? Estrutura de passado perfeito na primeira frase e logo seguida na segunda frase, que é separada por uma vírgula em algumas situações que eu já vou comentar, você tem a frase com would have e um verbo no participo passado. Tá ouvindo já aqui? Beleza. Vamos fazer a leitura. If I had studied harder, I would have passed the exam. Então, se eu tivesse estudado com mais afinco, bastante, com mais vontade, eu teria. Então, esse would have vai ser o nosso teria. Não falei lá para vocês, mas falo aqui. E por que vai ser o teria? Já vou explicar. Eu teria passado na prova. Então, aqui é um arrependimento. Eu não estudei e não passei. Até porque a gente sabe que se não estuda, a chance de passar é quase zero. Então, é isso para quando você não sabe do assunto, né? Vamos falar a verdade. Então, é o seguinte. Temos aqui o if, que é o se, sujeito. Então, quando eu falo, você vai usar a estrutura de passado perfeito? O passado perfeito é formado por esses carinhas aqui, o verbo had, que é fixo, e o study está aqui porque eu usei a ação de estudar, e ele vem aqui na estrutura de participo passado. É um verbo regular, por isso eu não tive muitas mudanças, né? Já que um verbo regular, eu preciso apenas fazer aquela questão de acrescentar o de, é de, ou aqui no caso, i é de. E não é de qualquer forma não, tem uma regrinha. Por exemplo, a regra daqui são verbos que terminam com y precedido de consoante. Daí, you drop the letter y, você corta a letra y e no lugar do y acrescenta o i para depois acrescentar o ed, que é essa questão aí que faz com que o verbo fique no passado. E no caso aqui, particípio passado. E também é usado no passado. Quando os verbos são regulares, ele é usado dessa forma tanto no passado quanto no particípio passado, nos tempos simples, passado, particípio passado nos tempos perfeitos, ou seja, do particípio do passado perfeito, que é o caso aqui nessa frase. Então, if I had studied harder, que eu tenho um complemento aqui, harder, com mais afim, com mais vontade, e aí eu tenho simplesmente sair daqui, não sei porquê, voltei para cá, e eu tenho agora a próxima frase, que é separada por uma vírgula. Essa vírgula não está aqui à toa não, galera. Essa vírgula ela precisa vir. Você precisa colocar essa vírgula quando você inicia as frases com a conjunção se. Lembra disso. Se tu iniciar a frase com a conjunção se, para fins de escrita, essa vírgula ela é necessária. Logo em seguida você tem eu would have, que é o teria. Então vai sempre ter essa tradução de teria, teria. Por quê? O have é o verbo ter, todo mundo sabe e conhece, e o would, esse verbo modal que não tem tradução. Então, essa palavra não tem tradução. A tradução dela vai ser basicamente de duas formas. A gente vai usar ela com essa terminação ao fim do verbo diria, por exemplo, comeria, would eat, estudaria, would study. No caso, seria would study, né? Com o verbo na sua forma base, sem ter nenhuma conjugação. Estudaria. Would pass, passaria. Como tá have aqui, vai ser teria. E também esse would é usado em uma outra situação que vocês viram lá na aula 1.1 comigo, quando a gente usa ele com a terminação de ava, né? Aí você teria would, com essa questão de usar lá, com a expressão de used to, você também pode usar o would. Isso foi lá na aula 1.1 e 1.2 que você viu essa outra função
do verbo would. A função mais básica dele é deixar essa questão do verbo com essa terminação de iria. Então, teria. Sabendo disso, você não vai ter nenhuma dificuldade de traduzir essa parte. E aí, teria o quê? Chega aqui, o verbo vai estar no particípio passado. Teria passado o exame. Entendeu? Vou falar isso só uma vez, porque geralmente eu falo em todas as frases, eu fico destrinchando em todas as frases, mas dessa vez eu só vou fazer aqui para vocês pegarem nas próximas frases. Então vamos lá. Sabemos que expressa arrependimento, lamentação ou crítica. Temos mais frases. Agora será que é a crítica? Agora é a crítica, olha só. If you had listened to my advice, you wouldn't have made that mistake. Se você tivesse ouvido o meu conselho, advice, você não teria cometido aquele mistake, aquele erro. Então, uma crítica por não ter ouvido a pessoa. Tá vendo? O nosso famoso tá vendo? Te disse. Então, olha só. Aqui eu tenho o verbo listened, que é a questão do verbo participio passado, e eu tenho outro verbo aqui, que é o principal, que é o verbo made, que também é um verbo no participio passado, e está aqui desta forma porque é um verbo irregular, que vem do verbo to make, do verbo fazer, e aí eu tenho ele como made no participio passado. Muito bem? Então é isso, vamos para a próxima frase. Tá vendo a vírgula aqui, né? A vírgula tá desse jeito. E tá vendo que a minha frase aqui está na negativa. Ai, como é que eu faço na negativa? Você olhou aí? Vou comentar que isso aqui eu acho que é importante, que mesmo que eu tenha comentado com vocês lá no primeiro ano, interessante comentar. Quando você quer negar, a negação, ela sempre vem, o not, o seu advérbio, vem sempre do lado do would, quando a negação for na frase do resultado, da consequência, que é a segunda frase formada com would have, beleza? Então, o not sempre vem do lado do would, e aí você pode deixar ele contraído na forma contracta dessa forma, lembrando que é uma forma informal. Agora, se tu quiser fazer uma frase onde a negação vai ficar na frase principal, que é na frase com if, aí esse not, ele viria aqui do lado, viria no caso, do lado do had, podendo também ficar na forma contracta, ficando hadn't. Desta forma aqui. Para a segunda frase, we would have gone to the concert if we had bought tickets in advance. We wouldn't have gone to the concert if we had bought the tickets in advance. Então, nós teríamos ido ao show se tivéssemos comprado o ingresso com antecedência, in advance. E aqui tu pode perceber que a gente não comprou e nem fomos. E tu pode perceber mais ainda que desta vez eu comecei a minha frase com a segunda parte que a gente viu até agora, que é a parte do resultado, da consequência, que nós teríamos ido ao show. E a gente não foi porque a gente não comprou os tickets com antecedência. E agora tu notou o seguinte, que é uma coisa que eu já falei para vocês. Neste caso, não vem vírgula aqui. Oh, ficou tão feio. Não vem vírgula aqui, ó, que separa uma frase da outra. Não tem vírgula. Percebe? Só tem vírgula quando você começa com if. Quando você começa com a frase com would have, você não precisa colocar a vírgula. Tendo dito isso, vamos seguir. Próximo uso da third conditional é falar sobre oportunidades perdidas. Olha só, a third conditional, ela é perfeita para discutir o que poderia ter acontecido se tivéssemos aproveitado uma oportunidade ou se as circunstâncias tivessem sido diferentes. E aí eu tenho essa frase. If we had left earlier, we would have avoided the traffic. Mas a gente não saiu cedo e pegamos o trânsito, né? Pegamos trânsito e foi muito chato. Então, se nós tivéssemos saído mais cedo, nós teríamos evitado o trânsito, o tráfego. Então, ela discute aqui uma oportunidade que a gente não aproveitou, uma oportunidade e as circunstâncias seriam sido diferentes. Então, de certa forma, você está lamentando. Tudo desemboca na seara da lamentação aqui. He would have gotten the job if he had had more experience.
Aqui essa frase é interessante. Eu não trouxe essa frase para vocês no passado perfeito. Mas aqui eu trouxe, porque eu lembrei que eu não trouxe no passado perfeito. Quando eu fiz essa aula, eu falei, vou colocar uma frase assim, porque é interessante mostrar um negócio para eles. Tá vendo uma coisa diferente nessa frase? Bem aqui, ó. Por que tá repetido aqui? Já vou explicar. Então, he would have gotten the job. Ele teria conseguido o emprego, perdão, se if he had more experience. Se ele tivesse tido mais experiência, mas ele não tinha experiência o suficiente e não conseguiu o emprego. Ah, que pena, né? Bummer. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. O que é isso aqui? Por que tem duas vezes ele? Gente, porque é o seguinte, aqui é a frase com if, e é a frase onde você tem o uso do past perfect. E aí, quando tu usa, vou até lá na frente para falar com vocês, que eu acho legal, eu sei. Quando tu usa passado perfeito, você sabe que essa palavrinha aqui, ela é fixa, né? O primeiro had vem para todo mundo, é fixo. Vai ter que vir, faz parte da estrutura da frase. O segundo had não é fixo, ele é a ação. A ação mesmo que você está colocando na frase. Mas por que tem a mesma palavrinha? Porque o verbo have, que é aquele H-A-V-E, que vem do had, o have é o presente do had. Você sabe que você usou ele nas aulas de presente perfeito contínuos. Temos a variação dele do presente também na terceira pessoa do singular, que é o has, H-S. Eles são verbos, tanto verbos de auxiliares, que auxiliam no tempo verbal, como é o caso aqui do primeiro, e eles também são verbo de tradução, no sentido de ser uma ação, não de tradução de fato, porque ele também é traduzido como auxiliar, mas ele também é um verbo de ação, o verbo principal de uma frase. Por isso que existe essa possibilidade de duas vezes ele ser colocado, e na hora de traduzir, se ele tivesse tido, né? Porque o verbo ter no particípio passado é tido. Tivesse tido, né? Entendeu? Então pegou isso aí, né? Agora eu vou voltar lá para a tela. E bom que vocês pegaram, entenderam porque tinha dois heads aí. E agora a gente vai move on para falar mais sobre usos da third conditional. Criar hipóteses irreais sobre o passado. A gente vai imaginar cenários alternativos. Aqui é comigo mesmo, eu faço direto. Então, olha só. If I had been born in Italy, I would have spoken Italian fluently. Então, se eu tivesse nascido na Itália, eu falaria italiano fluentemente. If I had been born in Italy, I would have spoken Italian fluently. Então, é uma coisa que, obviamente, é um cenário bem alternativo, porque eu não nasci na Itália, não teria como nascer novamente. E, obviamente, se eu tivesse nascido na Itália, eu falaria italiano fluentemente. Assim como se eu tivesse nascido na Escócia, eu falaria escocês fluentemente. Se eu tivesse nascido em qualquer lugar, todo mundo tá ligado, né? Então, if I had been born in Italy, passado perfeito aqui, pelo had e o been, que é o verbo to be. Born é nascer, então quando você fala de nascer, você vai ter que usar essa questão do be born. E você tem aqui a segunda frase, separada por uma vírgula, pelo would have e o verbo spoken no particípio passado. Teria falado italiano, que é o meu adjetivo pátrio, e o meu adjetivo normalzinho aí, fluentemente. Muito bem? Vamos falar mais de um uso da third conditional, que é expressar alívio, gratidão ou sorte. Então, a gente também tem uma parte onde a gente vai usar para falar de coisas boas, né? Que é um alívio, gratidão ou sorte na third conditional. Então, olha só, em contraste com arrependimento, tá? Todo mundo concorda? A third conditional também pode ser usada para expressar alívio sobre algo que não aconteceu, ou seja, uma situação ruim que foi evitada. Olha essa frase, que aqui vai ser sobre alívio. We would have been in big trouble if you hadn't helped us. Ou seja, nós teríamos estado em um grande problema, big trouble, se você não tivesse, hadn't, ajudado, helped us, a gente, ou nós. Aqui é alívio, você nos ajudou e não tivemos problemas.
Já nessa frase, if I hadn't looked both ways, I might have been hit by a car. Aqui é alívio. Ou seja, se eu não tivesse olhado para os dois lados, both ways, aqui na hora de atravessar a rua, eu poderia ter sido atropelado, hit by a car, por um carro. E aí aqui é o alívio, que eu fui embora, não sei porquê. Alívio, eu olhei para o lado e não fui atropelado, que bom. Aí aqui eu acho que tu percebeu uma pequena diferença. Se não percebeu, eu vou falar aqui para vocês. Tem algo bem diferente aqui, que é a presença do might. Cadê o would aqui? Do lado do have. Dessa vez eu usei um outro verbo, que também é um verbo modal. Faz parte dos verbos modais. Verbo modal, que são verbos que vocês viram lá no primeiro ano. Mas já vou chegar sobre isso daqui a pouco. Aqui é uma coisa que eu já falei para vocês, mas eu vou repetir, que é a questão do invertendo a ordem. Consequência primeiro. Você também, perdão, pode começar a frase, eita que eu fui atropelando tudo. Pode começar a frase pela consequência e depois colocar a condição. Isso aqui é um V que fugiu aqui. E depois colocar a condição. Porque geralmente você começa com a condição e depois vem a consequência. Porque a ordem não muda o sentido, apenas a ênfase. Né? Isso é uma coisa que eu não comentei lá. Mas não muda o sentido. Apenas lembre-se de não usar vírgula quando a condição vier depois. Então, frases quando o if vem depois, você não usa a vírgula. Frases quando o if vem primeiro, a vírgula precisa ser colocada para fins de escrita. Então, if I hadn't rained, eu falei ai, como assim? Eu não chuvo, sei lá como é que fala. If it hadn't rained, we would have had a barbecue. Ou seja, se não tivesse chovido, é que eu usei o it, porque eu estou falando de chuva, né? De algo, não estou falando de uma pessoa. Então, se não tivesse chovido, nós teríamos, we would have had a barbecue, um churrasco. E agora a mesma frase, we wouldn't have had a barbecue if it hadn't rained. Então, nós não teríamos tido um churrasco, se tivesse chovido. Isso já foi dito. E agora a gente vai seguir mais um pouco para mais frases, para daqui a pouco entrar na última parte da aula. Creio eu que essa aula vai terminar um pouquinho antes. Creio eu, porque é uma aula simples. Então, temos aqui mais frases. If you hadn't been so tired, se você não tivesse estado tão cansada, agora sim que eu vi, temos aqui uma pergunta, trouxe perguntas também, que bom que eu trouxe perguntas para vocês. Então, if you hadn't been so tired, se você não tivesse estado tão cansada, você teria ido para a festa? Would you have gone to the party? Você teria ido para a festa? É? E aqui eu tenho a mesma pergunta, só que agora com a consequência primeiro e a condição depois. Então, would you have gone to the party if you hadn't been so tired? Você teria ido à festa se você não tivesse estado tão cansada? Mesma pergunta com coisas diferentes. Então, aqui eu começo a pergunta. Quando eu vou fazer a pergunta, eu vou colocar, no caso aqui, o would na frente do sujeito. Aqui aconteceu isso e aqui é a mesma coisa, tá ligado? Ele passa para frente do sujeito, porque a gente sabe que para fazer perguntas em inglês, o verbo vem na frente, como é o verbo would, o principal aqui, não o principal de verbo principal, que o principal é o gone, mas ele é mais principal que o have, na questão de ser auxiliar, é ele que vai para frente para fazer a pergunta, tá? Porque nas frases afirmativas, você sabe que o lugar dele é exatamente depois do sujeito. Já na pergunta, o lugar dele é exatamente antes do sujeito. Muito bem.
Então vamos seguir para a última parte da aula, que é para falar sobre aquilo que apareceu para vocês, que você viu aí um outro verbo modal no lugar do would. Então olha só, embora would have ele seja a forma mais comum e padrão na oração principal, pois indica o resultado provável e esperado se a condição tivesse sido cumprida, também a gente pode substituí-lo por should have, could have ou might have para adicionar nuances. Temos umas diferençazinhas aí quando a gente usa estes outros verbos modais, que é o should, could e might. E todos vão acompanhar o have nessa situação. Então vamos lá. Should have plus past participle, que é obviamente que você vai usar quando você usava o would have e você também usava o verbo no participio passado. Mesma coisa, só mudou o should aqui no lugar do would. Então a tradução vai ser deveria ter feito. Nessa vez, né, você não vai usar mais o would have, você falaria teria com would have, que é esse bichinho aqui, eu tô falando tanto, e talvez você esqueceu, ó. Aqui tá na pergunta, fica melhor mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, would have, teria. Só que agora você com o should, que é o verbo dever, você vai traduzir como deveria, você vai colocar aqui deveria ter feito. Deveria ter feito, por causa do have, que é o verbo fazer. Deveria ter feito. Então, olha só. If he had known the risks, he should have been more careful. Se ele soubesse os riscos, se ele soubesse, ou tivesse sabido, não, gente, claro que não, né? Soubesse os riscos, he should have been, o que é isso? Ele deveria ter sido, que aqui é o meu verbo principal, been, sido more careful, mais cuidadoso, que é o careful aqui. Tá vendo como mudou minha tradução? Pois é, porque eu estou usando agora o should, que indica uma obrigação ou expectativa, algo que você deveria ter feito, mas não fez, gerando aí um arrependimentozinho super básico, ou não. Vamos para os outros. Could have e might have. Could have mais past participle da mesma forma que a gente viu ali, mesma estrutura. Então, aqui vai significar poderia ter feito, poderia ter feito. Não vai ser deveria ter feito. Agora vai ser poderia, porque o verbo could, ele significa poderia. Inclusive, é o passado do verbo can, que é o verbo poder, conseguir, enfim. Tudo bem? Isso você já viu comigo lá no primeiro ano. Eu não sei se você lembra, ainda não é o momento. Espera lá, ainda não vamos praticar. Então, aqui vai falar de habilidade ou possibilidade. Muito bem. Habilidade ou possibilidade. Então, a gente tem a frase aí que a gente vai ver agora. If we had taken a map, we could have avoided getting lost. Se nós tivéssemos levado um mapa, nós poderíamos ter evitado, né, nos perder. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E aí, olha só que interessante. A gente tem aqui a mesma questão, só que com might have. O might have também vai significar poderia. Só que a diferença entre o might have, no caso o might, porque o have vai ter outra tradução, que no caso aqui é ter feito. Entre o might e o could, a diferença é que, olha só, o could ele vai falar de habilidade, o might não. O could vai falar de possibilidade e o might também vai falar de possibilidade. Possibilidade, probabilidade. Só que, ó, é numa menor situação, né? E aí você tem um grau menor de certeza na questão do might. Então, a diferença está no grau de probabilidade e na formalidade de cada um, gente. Então, assim, o could, a probabilidade dele é de cerca de 30% a 50%. É usado para expressar algo que é teoricamente possível, o que você tem capacidade de fazer, porque a gente fala aqui de habilidade também. Já o might, a possibilidade é remota. Eu coloquei probabilidade, mas enfim, a possibilidade é remota. É uma incerteza. A probabilidade é menos de 30%. É o modal ideal quando você não tem certeza e a chance de algo acontecer
é pequena ou muito distante. Então, a gente vai usar para falar de cenários puramente hipotéticos ou suposições. Então, existe uma pequena diferença entre os dois, tá bom? Então, olha só. If I had stayed longer, I might have seen him. Se eu tivesse ficado mais tempo, eu poderia ter visto ele, mas não é uma certeza. A probabilidade, ela é pequena, porque eu poderia ainda estar na festa e ainda assim não ter visto ele, porque tem, sei lá, 1000 pessoas na festa, vamos supor. Então, assim, podia ser que eu não é uma certeza, só se eu tivesse ficado lá que eu realmente iria ver ele. Já aqui, quando eu falo, se a gente tivesse levado o mapa, we could have avoided, poderíamos ter evitado a chance de se perder. Aqui a chance é muito maior, né? Porque se tem um mapa, realmente, aqui ele te dá uma possibilidade, uma probabilidade muito maior. E é isso, gente. Terminamos a nossa aula porque foi o que a gente tinha que dizer. Tudo sobre a third conditional foi falado e agora a gente vai falar sobre a prática. Let's practice. Tem só um exercíciozinho assim, bem básico aqui para vocês. E aí eu pergunto, qual das opções abaixo não expressa um uso correto ou típico da third conditional? E aí você vai ter que ler comigo aqui, observar todas as frases e aí a gente quer um que não expressa um uso correto. Qual será que é, gente? Eu não sei. Estou na dúvida. Vamos lá, eu disse a letra A. If I had known you were coming, I would have baked the cake. Temos aqui o if, que está correto, sujeito, estrutura de passado perfeito que vem junto com ele, tá certo, o had que é fixo, não participo passado. Temos aqui o complemento da minha frase. Se eu soubesse que você viria, aí eu tenho na outra frase, a estrutura com would have, tá tranquilo aqui. Verbo no participo passado, sujeito, complemento, tá correto. Eu teria feito um bolo. Na letra B, if mais sujeito, estrutura de participo passado aqui, hadn't missed it, tá correto. The bus, complemento correto. She wouldn't have, estrutura de would have, tá correto aqui na negativa. Verbo no participo passado, late for work. Se ela tivesse perdido o ônibus, ela não teria chegado tarde no trabalho. Vamos para C. Então, a A e a B está correct. Na letra C, if they would have arrived earlier, they could have seen the entire show. Eita! Aqui eu acho que o babá tá um pouco feio. Por quê? Nós temos aqui o if, que é a minha estrutura de condição, frase principal, sujeito. E logo em seguida eu tenho a estrutura de would have. O que o would have está fazendo aqui? Would have não é para estar aqui. Esse verbo está correto aqui, é um verbo participo passado. Mas ele não teria que estar aqui. Tinha que estar o que aqui no lugar dele? O had. O had. Quando chegar aqui, they could have seen. Tá correto. Eu tenho a estrutura de could have, que eu posso utilizar também, assim como should have, assim como might have, que a gente viu aqui. Então, usei ele aqui. Tá correto aqui, tá de boa. Só que chegou aqui no início, eu não coloquei a estrutura de passado perfeito. Por isso, a letra C é a resposta que a gente procura como a resposta errada. E aí, a letra D e a letra E estão corretas. Eu acho que eu não preciso falar sobre elas. Todo mundo concorda, né? Então, é isso, pessoal. Claro que não acabou. A gente tem aqui as nossas referências e a certeza de que a gente vai se encontrar na nossa próxima aula de Review and Exercise sobre o tema de third conditional, que é um assunto simples. Mentira, não é um assunto simples, mas você pegou, porque você já estudou comigo passado perfeito, porque você já tinha visto os verbos modais, você fez o que nessa aula? Você linkou conhecimentos que você já tinha em um novo assunto. E é isso. See you next time, na nossa revisão. Bye, bye.